Conversar agora com o autor desse projeto, o senador Carlos Portinho, do PL, que está ao vivo aqui com a gente. Senador, muito obrigado por nos atender nesta sexta-feira. Eu gostaria primeiro que o senhor nos explicasse qual é a sua proposta ou qual é a proposta de vocês, o que é esse certificado, quais são as informações que ele teria e depois a gente vai avançando com outras questões. Bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade de esclarecer. É um certificado de vacinação e testagem, a forma de uma plataforma digital que reunirá as informações tanto dos vacinados quanto daqueles testados, os testes negativos, os testes positivos também, né? Originalmente a proposta era que funcionasse como uma caderneta de vacinação eletrônica. No Senado, aprovado por unanimidade, 72 votos a 0. O certificado ele teve pequena alteração no texto para que seu uso seja temporário, somente durante o período de pandemia. O certificado ele tem como espelho exatamente o que a União Europeia aprovou. Aliás, foi a primeira vez que o Brasil andou nessa pandemia, no mesmo compasso da Europa, aprovamos no Senado, na mesma semana em que a União Europeia implementou. E hoje é uma realidade em diversos países europeus e nós, brasileiros, inclusive, vamos alcançar aí em breve, se Deus quiser, 70% dos vacinados e não podemos ficar trancados aqui, né, fora das nossas relações, das nossas trocas internacionais, seja de trabalho, ou a lazer, ou a passeio, o turismo, o setor de evento demanda por isso. E não podemos ser uma Cuba fechada e vacinados e trancados aqui dentro. Hoje enfrentamos várias restrições. E, senador, mais uma questão. Os críticos a esse projeto dizem que não faz sentido você exigir esse tipo de informação de uma pessoa num momento em que o Ministério da Saúde e o governo federal ainda não estão conseguindo fornecer doses o bastante para que todos tenham acesso a elas. Como que vocês lidam com essas críticas? Na verdade, o projeto ele se antecipa ao momento que virá em breve da vacinação de toda a população brasileira, né? A vacinação vem avançando em diversos estados e é principalmente relevante que em dezembro, por exemplo, com a volta à abertura do turismo, que é o mercado que mais sofre, assim como de eventos, a gente tenha um documento a exemplo do que ocorre no mundo e que possa, inclusive, ser chancelado mundo afora, né? Precisa haver a compatibilidade. Quero lembrar que o Ministério da Saúde ele já vem atualizando o Conect SUS. O Conect SUS já é uma plataforma apta a servir a essa proposta legislativa. A única diferença é que hoje há restrições em diversos estados e você mesmo vacinado não vai adiantar nada sem a legislação lhe autorizar. Exibir o seu certificado de vacinação em Sergipe depois das 10 da noite, por exemplo, para frequentar um comércio, frequentar a praia, porque a legislação municipal estadual ela não reconhece, ela reconhece o lockdown a partir de determinado horário. O passaporte, o certificado, é justamente um antídoto, é a lei autorizando que o estabelecimento possa funcionar mediante essas condições, como tem acontecido na Europa. Senador, vou pontuar uma outra crítica também, que isso poderia aumentar a desigualdade e também gerar constrangimento para as pessoas. Por exemplo, alguém chega num restaurante, o segurança pergunta à pessoa: eu preciso do seu passaporte, o seu passe, entre aspas, de vacinação. Vamos supor que a pessoa não tenha, ela estaria sendo exposta ali para uma comunidade que está perto dela e que muitas vezes não a conhece e não sabe por que ela fez essas escolhas. Isso não poderia aumentar ainda mais essa desigualdade, justamente esse constrangimento para as pessoas que não aderirem a esse passaporte? Olha, justamente o projeto ele não obriga, primeiro ele não obriga a vacinação, não há uma linha sequer que trate disso. Tanto é que ele prevê a testagem. Como tem ocorrido no mundo, a testagem negativa tem habilitado o ingresso de diversas pessoas em eventos e espetáculos e hoje na Europa, até em restaurantes e museus você precisa exibir. Esse certificado é um QR Code, está no seu aparelho celular, ninguém vai ter acesso às suas informações pessoais, ele vai dizer, a máquina provavelmente que vai ler o QR Code vai dizer autorizado ou não, ou a exibição desse certificado por uma pessoa, ainda que seja em papel, que é previsto na própria lei, né, seria suficiente. Na verdade, o que a gente quer é que aqueles que estejam vacinados e testados negativo
tenham a sua liberdade. Hoje, esses dois grupos sofrem as mesmas restrições daquelas pessoas que estão positivadas. Como em qualquer enfermidade, as positivadas devem ficar em casa, devem buscar atendimento médico em hospital, mas aqueles negativados e testados positivos com o aumento da vacinação que vem ocorrendo, devem retomar a sua vida normal, o que inclusive é importante para a economia e é a forma adaptativa que o mundo está encontrando de forma temporária. Senador Portinho, a Basília Rodrigues também participa dessa entrevista, está lá em Brasília e chega agora com uma pergunta. Vai lá, Basília. Oi, senador, tudo bem? Muito obrigada pela entrevista. Eu gostaria que o senhor falasse sobre essa proposta com o aspecto político. Quais são as chances mesmo dela ser aprovada no Congresso Nacional? Porque passou pelo Senado de maneira unânime, mas chegando na Câmara dos Deputados, houve ali um acordo que uniu esquerda a apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, PSL, PSOL, PT, contra a urgência desse texto. Esse debate, ele acaba sendo, então, ameaçado, enfim, pode até nem dar certo a aprovação dessa proposta, sendo que o presidente Jair Bolsonaro também já disse que, se for aprovado, o texto pode ser vetado por ele? Eu entendo que há muita ignorância e muita incompreensão, né? E isso é normal, porque é necessário o debate, sim. Estamos buscando uma alternativa nova, adaptativa do momento. No próprio Senado, o projeto ia entrar em pauta e foi adiado por uma sessão de debate. Nessa sessão de debate, que foi pedida pelo PT, o próprio PT se convenceu que para o setor de evento, para o setor de turismo, né, os músicos, os artistas, é importantíssimo isso. Quando o projeto aprovado no Senado chega na Câmara, eu entendo que é necessário essa maturação. Eu vi, por exemplo, o deputado falando pelo Novo, né, o deputado, me esqueci agora o nome dele, o líder, e ele falava, não sabemos nem quanto tempo vai durar esse projeto, né, esse certificado. Na verdade, é falta de leitura, porque ele foi aprovado para durar durante a pandemia exclusivamente, né? Então, o próprio presidente, ele fala, não vou sancionar um projeto que obriga a vacinação. Não leu, ignorância, né? Na verdade, o projeto não obriga a vacinação nenhuma. Aliás, o próprio governo já tem e vem atualizando a sua plataforma do Conect SUS, que hoje já é praticamente o certificado. O que falta é a lei dizendo que aquele documento pode ser usado para o cidadão negativado ou vacinado poder ingressar no estabelecimento. O próprio partido PSL, eu conversei com alguns deputados, expliquei a situação, o Novo, e espero e acredito que o PT, que é ligado principalmente à questão cultural, que é o setor que mais sofre, eu entendo que agora é um momento de maturação na Câmara. Eu respeito, são casas separadas, diferentes, harmônicas, mas somos o Congresso, mas cada casa pensa de uma maneira. O requerimento de urgência, ele não foi aprovado e o projeto está sendo debatido, continua vivo e debatido na Câmara. Senador, eu queria também colocar uma outra questão que é trazida, né, por muitas pessoas das quais ouvimos sobre esse projeto, que seria também um aumento do gasto de dinheiro público com testes. De que forma que essas pessoas elas seriam testadas? Elas teriam acesso a esses testes pelo Sistema Único de Saúde, por exemplo, para poder comprovar que elas estão com o resultado negativo e então para poder acessar estes locais que esse projeto prevê? Isso não aumentaria a responsabilidade de um sistema que já está sobrecarregado e que mal conseguiu oferecer testes suficientes para monitorar essa mesma população? Desde o início da pandemia, nós temos ouvido que o teste é tão importante quanto a vacina, né? Tanto que ele se aperfeiçoou também o teste, temos testes rápidos hoje em dia, que são aplicados pelos próprios estabelecimentos. É lógico que um mecanismo desse, ele é para ser usado em eventos de aglomeração, né? Ou para evitar restrições, as restrições que já vivemos hoje, inclusive, né? Então, as próprias casas de espetáculo pelo mundo que têm adotado, para quem não tem o certificado, elas têm feito o teste na hora, né? O setor privado. O setor público é uma obrigação disponibilizar à população a testagem, porque são dados. A gente tem que trabalhar em cima de evidências,
né? Isso tem sido dito desde o início. Aliás, não há dificuldade. O próprio governo fez uma compra enorme de testes que ele não teve a capacidade de distribuir e chegar à população, que sirva, então, também para que essa testagem seja mais democrática, mais ampla e pública. E, senador, só para a gente finalizar, as pessoas que tiverem acesso, caso esse projeto seja aprovado, o Sistema Único de Saúde também estaria pronto para ter um sistema integrado que forneça todas essas informações sem risco, inclusive, de furto de informações, de invasões que possam liberar esses dados para qualquer pessoa, como já aconteceu diversas vezes aqui no país. Exatamente, vem acontecendo com a plataforma do Conect SUS, essa semana um segundo caso de invasão, o que mostra o que eu venho dizendo desde o início. A plataforma do Conect SUS, ela não respeita a lei de proteção de dados, e o respeito à lei de proteção de dados está lá na lei do certificado, porque a informação importa para a pessoa, né? Hoje no mundo é usado um QR Code, ninguém sabe nem qual é a vacina que você tomou, sabe que é uma daquelas dados, né? Então, é importante que haja essa atualização do sistema, uma plataforma que já existe, ninguém vai aumentar o gasto público, ela já existe, já está ali. Você já tem o seu certificado, inclusive emitido pela própria plataforma do governo. O que precisa é maior agilidade no lançamento das informações e respeito à lei de proteção de dados, que, aliás, é uma lei nacional, já deveria a plataforma respeitar. Senador, muito obrigado pelas informações. O senador Carlos Portinho, do PL, que tem essa proposta, então, de se criar um certificado digital que comprove que as pessoas tomaram a vacina, estão com um teste negativo para a Covid-19 para acesso em vários locais do país, a exemplo do que está acontecendo também em outros países do mundo. Até a próxima. Muito obrigado.